Olá a todos. Nessa aula você verá por que você trabalha muito e não consegue vender online. Meu nome é Rita Moiteiro, sou especialista em neurociência e estratégias de vendas. Tenho uma empresa com meu marido Thiago Simões, em que ajudamos pessoas a transformar conhecimento em negócios e empresas que já têm negócio a faturarem mais. Eu deixei aqui na descrição um link de uma comunidade nossa no WhatsApp que fala sobre negócios, a gente fala sobre várias coisas do marketing digital e de vendas, e tá muito legal. Se inscreva lá, é gratuito se você tem interesse nesse assunto. E qual é esse ciclo de caos que paralisa empreendedores digitais e como a gente faz para sair dele? Que você vai ver até o final dessa aula. O cansaço que não passa, porque seu negócio parece crescer, mas continua te deixando exausto, ansioso, e você sempre corre atrás de prejuízo, só fica apagando incêndio. Um grande erro que eu vou mostrar aqui para vocês, que faz empreendedores inteligentes trabalharem o dia inteiro e ainda assim sentirem que nunca saem do lugar. Sabe aquela pessoa que trabalha, 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 mas não sai do lugar, aí você vê outras pessoas prosperando e você fala assim, só acontece comigo? Então eu vou mostrar esse erro que faz esses empreendedores que não conseguem a resolverem esse problema. E uma solução estrutural, como criar uma estrutura simples que reduz o caos, aumenta a clareza nos seus negócios e faz o seu negócio parar de depender de urgência emocional. E eu quero abordar aqui com vocês a questão da falta de estrutura. A gente pode se esforçar o máximo que a gente puder. A gente pode acordar cedo, dormir tarde, ficar até tarde trabalhando. Mas se você não tem uma estrutura operacional, é muito importante, a gente tem que ter método. Você não tem uma estrutura emocional, a gente tem que ter inteligência emocional quando a gente está trabalhando, empreendendo, principalmente aqui no Brasil. E estratégica. Você tem que ser estratégico, você tem que criar conteúdos estratégicos, você tem que ser estratégico na sua oferta. Então, o negócio não sai do lugar se você não tiver essa estrutura operacional, essa estrutura emocional e estratégica. Quando não existem processos claros, tudo vira urgente. A gente acha que tudo é urgente. O cliente é urgente, o conteúdo é urgente, as vendas são urgência, as contas são urgência, só que você esquece simplesmente de ter processos claros. E com os processos claros, você consegue atender cliente, você consegue fazer um conteúdo que conecta, que seja estratégico, você consegue ter vendas, você não precisa ficar apagando incêndio. Meu Deus, eu preciso fazer uma venda. Meu Deus, eu preciso ter cliente. Meu Deus, eu preciso fazer um conteúdo urgente, porque senão eu não consigo é, vender, eu não consigo fazer crescer o meu negócio. Então, e abre as contas, as pessoas pensam assim, ai meu Deus, eu tenho que pagar essa conta com urgência. E vai fazendo qualquer meleca. A gente tem que ter muito cuidado, você tem que ter processo claro. Pessoas sem prioridade vivem reagindo ao que grita mais alto, não ao que realmente transforma o futuro. Às vezes você fala assim, eu tenho urgência em arrumar o escritório. Só que você tem que ver aonde você quer chegar. E aonde essa sua ação vai fazer você chegar. Essa frase, inclusive, que eu falei, da pessoa sem prioridade viver reagindo, é do Stephen Covey. Tá? Então, ele é muito bom. O Steve Covey, ele é muito bom. Ele tem uma visão de negócios muito boas, legal. Sigam ele. Ele tem livros. Procurem saber a respeito dele, dos trabalhos dele. Quando você fica querendo só apagar incêndio, você não tem uma estrutura, você não tem um método, você acorda, não sabe o que vai fazer, o que é prioridade na sua vida, você vai passar o tempo. Eu vejo pessoas, às vezes, que tem negócio, você vai ver, a pessoa está online, está no Instagram. Se você entrar no Instagram direto, a pessoa está lá direto no Instagram, vendo, não está vendo nem conteúdo que interessa, está vendo conteúdos aleatórios. E a pessoa, sabe, está perdendo tempo. Então a gente tem que saber ter processo, a gente tem que ter processo, a gente tem que ter uma estrutura operacional. E a gente tem, claro, que ter um momento de descanso, só que no momento de descanso não é toda hora. A gente vê muita gente não trabalhando e só
ir na internet, em rede social, em TikTok. Se você ainda entra no TikTok para ver, porque eu, por exemplo, posto conteúdos no TikTok, vai ver, o pessoal não vê. Aí só que você vai lá, a pessoa tá tirando uma espinha, tem 500 mil pessoas vendo uma pessoa tirar a espinha, sabe? Umas coisas assim. Então você fala assim, gente, é questão de prioridades na vida. Exemplo prático que eu vou deixar. Trabalhou muito, construiu pouco. Um exemplo prático. Você respondeu mensagens o dia todo. Você terminou a semana sem sistema nenhum. Você está sem sistema nenhum. Gravou conteúdo sem estratégia. Você não teve previsibilidade. Você tentou vender todos os dias. Tentou vender, mas sem estratégia nenhuma, você terminou a semana sem melhoria operacional. Você resolveu problemas pequenos, você terminou a semana sem crescimento real. Quando a gente fica respondendo mensagem, só fica respondendo, você está perdendo seu tempo. Mensagens qualquer, não mensagem de cliente que quer comprar, né, gente? Tem que saber quais são as mensagens. Ah, mas respondeu mensaginha lá, a pessoa mandou um cachorrinho feliz lá. Você vai lá e fica mandando mensaginha fofa. Você deixou de criar novos sistemas de trabalho. Você deixou de atender a sua comunidade que você poderia ter no WhatsApp, que você poderia estar mandando mensagens e fazendo o seu pitch de vendas lá. Você criando conteúdo, agregando conteúdo, fazendo com que as pessoas te conheçam e fazendo o seu pitch de vendas lá. Você está perdendo. Você gravou conteúdo sem estratégia, você não tem previsibilidade nenhuma. Você não vai ter o teu público que vai se conectar com você. Você tentou vender todos os dias, só ficou tentando vender, só que sem nenhum tipo de estratégia, com nenhum conteúdo estratégico. Você não teve uma melhoria operacional, você nem sabe o que está vendendo, o que não está vendendo. E você resolveu o problema pequeno. Ah, quebrou lá a minha lavadora, minha lava-louças. Quebrou. Ah, eu preciso levar. Gente, isso não é importante para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. O importante é você atender cliente. É criar, você parar para criar novos sistemas, para você ver o que está resolvendo, o que não está resolvendo. Fazer melhorias operacionais para você ter um crescimento real. Isso daí fica para depois. Fica para aqueles momentos que você tem que resolver outras coisas e você vai resolver. Isso vai colocar aí no meio. São coisas do não é tão importante. Entendeu? Movimento é diferente de progresso. Muitos empreendedores confundem os dois. A pessoa fica andando em círculos. Não vira nada. E aí eu coloquei aqui o ciclo do apagador de incêndio. Surge um problema urgente, a pessoa resolve no impulso. O problema para momentaneamente, nenhuma estrutura foi criada para resolver esse problema se surgir de novo. E aí o que vai acontecer? Adivinha? O problema volta maior. Aí a gente tem um ciclo que se repete sempre maior, ele vai aumentando. Sabe a bola da neve começa a descer da montanha e ela vai enrolando, cada vez maior, ela vai aumentando. Você já viu esse desenho animado? Eu nunca vi isso presencial, mas eu vi esse desenho animado. É mais ou menos o desenho animado lá da bola de neve, que ela vai virando cada vez maior. Então, quando surge um problema urgente, você não tem uma estratégia, uma estrutura, você não tem nenhum método, nada que resolva isso efetivamente, isso vai voltar maior. Empresas frágeis têm atuação corretiva. Empresas que são maduras têm atuação preventiva. E como a gente previne criando processo. Tá? E aí eu coloquei até aqui psicologia do caos. Eu vejo assim que tem muita empresa, tem muito caos. É muito caos. Sabe? As empresas não têm, elas não tem empresa que não faz um organograma que preste. Depois vocês vão ver o organograma para quem não sabe. Tem coisas assim absurdas acontecem. E a gente, uma das coisas é o vício emocional da urgência. As pessoas são apegadas emocionalmente a apagar incêndio. É impressionante. Se você não tiver coisa de urgência para você ficar correndo para lá e para cá, ai meu Deus, parece que a coisa não, parece que a pessoa acha que não está trabalhando. Muitos empreendedores se tornam emocionalmente dependentes do caos. O cérebro associa correria com produtividade, e isso tem um preço alto. Gente, isso tem estudos a respeito. Eu não coloquei o estudo, mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vou colocar os grandes pesquisadores nessa área.
Isso daí é natural do ser humano. O ser humano vive procurando problema. E qual que é a armadilha? Correria tem uma sensação de produtividade. Sem urgência, a pessoa sente culpa. Ai, não tem nada urgente, está tudo muito calmo. Aí a pessoa se sente culpada. Eu não estou trabalhando o necessário. E sobrecarga, estou fazendo acontecer. A pessoa está super sobrecarregada e está achando que está fazendo acontecer. Acredite, gente. Eu já validei isso várias vezes. Estou validando isso com vocês. Validei isso na minha vida. Eu fiquei a vida inteira apagando incêndio. Até uma hora que eu decidi falar assim, não, eu não faço mais isso. Eu já tenho minhas prioridades. E agora a coisa tá andando. Isso daí é uma coisa, a gente é facinho para se envolver em um monte de problema, inclusive problema que não é dos outros. A gente se envolve em sobrecarga que não é nossa. A gente se sobrecarrega com os problemas alheios, ao invés de a gente se sobrecarregar não, criar estruturas, porque quando a gente cria estruturas, você nem se sobrecarrega. Você cria estruturas para trabalhar o seu negócio, para trabalhar a sua vida. E aí você vai impactar indiretamente nas outras pessoas ou diretamente. Agora, você ficar apagando, se sobrecarregando com um problema alheio de pessoas que são picuentas, de situações que não vão te levar a nada, não vira, tá, gente? E eu estou falando de empresas aqui, de negócios, mas por que eu trago questão de pessoas picuentas? Porque uma empresa grande, ela tem uma pessoa por detrás trabalhando nela, gerindo. Então, a gente fala sobre pessoas o tempo todo. Então, isso acontece também em grandes empresas. E eu já vi muitos, muitos fundadores de empresas picuentos e brigavam com seus gestores e com coisas pequenas. Isso vai minando, vai sobrecarregando. Isso aí não é legal também. O preço, exaustão mental, decisões impulsivas, perda de criatividade, baixa capacidade estratégica. Negócios saudáveis são construídos na prevenção, não no desespero. No desespero você não consegue fazer nada. E aí, eu separei aqui os quadrantes, né? Onde as empresas fortes nascem. E eu coloquei o quadrante 2. No quadrante 1, ó, eu coloquei aqui urgente, mais importante, crises, prazos, problemas imediatos. É urgente. E às vezes ele se torna importante porque você tem que resolver. Você tem que resolver prazos, tem que resolver problemas imediatos. Ok. Eu vou falar do quadrante 2 depois, tá, gente? Que é esse daqui que eu pus a setinha aqui, ó. Urgente, não importante. Interrupções, reuniões desnecessárias. Quando a gente tem muita interrupção, seja de rede social, seja de coisas que não vão te levar a nada, você sabe, pessoas, às vezes reuniões desnecessárias, é coisa que mais atrapalha tempo é reunião desnecessária. Hoje em dia, a gente tem vídeo chamada. Pessoa, você não precisa marcar lá no final do mundo para poder fazer reunião. Se a reunião não for necessário ser presencial. E uma grande parte vai ver que não é necessário ser presencial. Claro, a gente precisa ter essa questão do convívio, do network. Isso você faz em workshops, isso você faz em palestras que você monta, não em reunião para decidir coisas, sabe, operacionais. Nem urgência, nem importante, que é aqui no quarto quadrante, distrações, perdas de tempos diversas. Diversas. Simples fato de você ficar parado na frente do seu armário para saber qual é a roupa que você vai colocar, já é uma perda de tempo, é uma distração. A gente pega grandes players no mercado, eles usam camisa polo, camiseta preta, tem aquela da Insider lá que o pessoal usa, que é super prático. Eu não estou ganhando nada para fazer comercial da Insider, mas é muito legal. Eles têm lá, aquelas camisas são excelentes. Então, compre uma Insider e você coloca em outras marcas também, tem Hering, tem umas coisas que são básicas, que você fica bem e você faz um bom conteúdo para você que quer criar conteúdo, para você que quer ir em reuniões, e você tem que ir nas reuniões já desnecessárias, o que você faz? Compõe uma roupa assim que fica mais rápido. E aí a gente entra na questão do importante, que não é urgente, mas é o que faz as empresas ficarem fortes no planejamento, estrutura, posicionamento e processos. Por que ela não é urgente? Ela não é urgente, você pode fazer a longo prazo isso, só que ela é importante. Então é aí, nesse quadrante 2, que as empresas fortes, as empresas fortes nascem, as empresas que nasceram se fortalecem.
A maioria dos empreendedores a maioria dos empreendedores vive no quadrante 1. Empresas fortes são construídas no quadrante 2. A maioria das empresas vive apagando incêndio. Crises, prazos que não entregou, porque não teve um planejamento, ó, você está apagando incêndio. A maioria fica aí. E aí acaba não crescendo. Por isso que no final do caminho da caminhada não tem o final da caminhada, porque morre no meio da estrada. E qual é o custo de tudo isso? A falta de estrutura cobra juros emocionais e financeiros, perda de energia mental, retrabalho constante, você tem que refazer tudo de novo. Decisões ruins, procrastinação, que aí que é o medo disfarçado. Procrastinação. Eu lembro que uma vez eu coloquei um short aqui falando sobre a procrastinação, que era o medo de errar, né? E eu tive um monte de dislike. Né? Porque essas pessoas que deram dislike, elas não têm noção. Elas não têm noção do que é produtividade, elas não têm noção do que é estrutura. Elas devem ser tudo bagunçado para dar um dislike numa coisa dessa. Eu lembrei agora e eu até falei assim, gente, por que tá dando dislike? Procrastinação, eu vou repetir de novo, é medo de errar, é medo do que o outro vai falar, é medo de, sabe, procrastinar é isso, você procrastina porque você não quer fazer, porque você tem medo de errar. E a gente não pode procrastinar, a gente tem que colocar à prova as coisas. Dificuldade de crescimento, você vai ter também, e você vai ter dependência excessiva do dono. Dono que não sabe delegar, a empresa não vai para frente. Se a pessoa tem um infarto, pronto, acabou, não tem quem continue o negócio. Aí a gente tem aqui uma frase do Roy, ele fala da fadiga decisória. Quanto menos estruturas, mais decisões pequenas você precisa tomar. Isso destrói sua clareza mental. Quando a gente tem muita decisão pequena para tomar, a gente tem fadiga mental e a gente não tendo estrutura, a gente não consegue decidir nem básico, básico, básico. Tem que tomar muito cuidado com essa questão da fadiga decisória. E aí, o seu negócio está sem estrutura? Como você sabe se o seu negócio está sem estrutura? Reconheça esses sinais antes que eles virem uma crise, uma bola de neve que você não consiga mais segurar. Quais são os sinais operacionais? Você resolve o mesmo problema repetidamente, já é sinal de que tem coisa errada. Tudo depende de você, acabei de falar. Não consegue prever resultados. Se você não tem uma planilha para você prever resultados, como você vai fazer? Você não tem um planejamento, você não tem nada. O seu faturamento oscila demais. Você já sabe que tem coisa errada aí. Trabalha muito, mas não avança. Trabalha muito, mas não tem um lucro verdadeiro. Você tem um faturamento, às vezes até legal, mas você não tem lucro, você não está sabendo qual que é teu lucro. Tem que tomar cuidado, porque o faturamento não tem a ver com lucro. É diferente de lucro. Depois eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo sobre isso aqui no canal. E aí você tem sinais emocionais, sensação constante de atraso, ansiedade frequente, culpa ao descansar, dificuldade de desligar, sensação de estar sobrevivendo. Porque aqui, gente, o que está faltando? Está faltando estrutura. Quando você tem sinais operacionais, sinais emocionais, significa que você não tem estrutura. E aí, você pode estar motivado que você for. A motivação é que nem eu sempre falo, costuma ser que nem uma garrafa de coca quando você abre. Ela faz assim, ó. Abriu, o gás já foi. E aí não é sempre que a gente está motivado, tem dia que a gente não está afim de nada, não está afim nem de se olhar no espelho. E aí você vai esperar motivação para o seu negócio crescer? Se você não tem estrutura, meu filho, você não vai crescer. Estrutura não é burocracia, é liberdade operacional. Quando eu tenho estrutura, eu tenho liberdade. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de nada burocrático, eu não gosto de ter estrutura, eu não gosto de ter planejamento, que eu acho muito, muito burocrático. Vai ver, a empresa não vai para frente. Quando você cria sistemas, sobra energia criativa, clareza, tempo estratégico e foco no que importa. Você vai ter energia quando você cria sistema, você vai ter clareza porque você tem sistema. Você vai saber o que está dando certo e o que não está. Você vai ter tempo que você vai usar isso a seu favor para crescer e você vai estar focando no que importa. Calendário de conteúdo elimina indecisão, atraso, ansiedade, inconsistência. Elimina infarto, gente. A gente vê muito dono de empresa infartando porque não tem liberdade operacional, porque ela não tem sistema, não criou sistema.
E aí começa a dar tudo errado. A pessoa vai ter um treco. Processos de vendas elimina improviso, insegurança e perda de leads. Perda de leads. E quando você tem estrutura, você até consegue reverter. Tem gente que não sabe nem o que é taxa de churn, que é a pessoa, você fica atrás de leads, só que você não faz nada, não tem uma estrutura para manter o seu cliente na sua empresa, no seu negócio. Você perde, o cliente sai pelas portas dos fundos. Sai pela porta dos fundos. Por quê? Porque você não teve processo, você não teve estrutura, você não criou um plano de ação, inclusive para que a pessoa continue comprando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E qual é a armadilha do crescimento? Escalar desorganização é acelerar o colapso. Muitas pessoas querem mais clientes, mais seguidores, mais vendas, mas ainda não conseguem sustentar o que já possuem. Acabei de falar da taxa de churn, não se preocupa, não tem estrutura para manter os clientes. E o crescimento vira a ampliação do simples caos, um caos absoluto, caos assim, absurdo. Sem estrutura, poucos clientes, sobrecarregada. 10 vezes mais clientes, colapso total. Mais esforço, mais caos. Então, quando você não tem estrutura, pouco cliente, já tem uma sobrecarga absurda que você não dá conta. Aí, se você aumenta cliente, você tem um colapso absurdo. Não precisa nem falar. Se você tiver extremamente clientes, muito mais esforço, vai ficar muito mais caos. Agora, com estrutura, base sólida, crescimento previsível, você vai conseguir reverter a taxa de churn, que é de saída dos seus clientes. Você vai ter mais clientes, vai ter mais resultados, você tem estrutura, você sabe como direcionar isso, e você tem sistemas, você vai escalar. Você tem um negócio escalável, que ele trabalha por si só. Você está dormindo à noite, você está ganhando dinheirinho, está fazendo dinheiro. As empresas inteligentes fortalecem a base antes de acelerar a expansão. Não adianta nada você expandir no caos. Expandir no caos não te leva a nada. E como eu faço para sair do modo sobrevivência? Deixe de perguntar o que é urgente hoje e comece a perguntar o que impediria isso de acontecer novamente. Olha a diferença, tá? A gente vê claramente que a pergunta que o que impediria isso de acontecer novamente significa que você está preocupado em ter uma estrutura, de ter um planejamento, de ter um método para que ele não volte a ocorrer. Agora, o que é urgente hoje, você só está apagando incêndio, porque você não viu antes isso, entendeu? Qual era o problema que poderia dar? Comece com um processo simples, rotina mínima, prioridades claras, organização semanal e sistemas repetíveis. Porque eu coloquei sistemas repetíveis. Você tem que se organizar e você tem que validar isso, tem que repetir. É um método, você vai fazer isso todo dia, até você conseguir. Claro que se no andar da carruagem não está dando certo, você está na hora de você rever isso, rever o que está errado e para você voltar a validar. Não tente organizar tudo de uma vez. A consistência estrutural supera as explosões de motivação. Quando eu tenho uma consistência e ela é estrutural, ela é estratégica, eu consigo superar qualquer explosão de motivação, porque a motivação é o gás da Coca-Cola que já foi. E você não consegue voltar a ter aquele ânimo às vezes, porque você vai dando tudo errado, que você vai pensar que nunca mais vai dar certo. Aí a gente entra no desamparo aprendido. Você acha que porque não deu certo, não vai dar certo aqui na frente, aí isso vira cada vez mais um ciclo absurdo que nunca termina. 3 ideias práticas para aplicar hoje. Faça uma lista de incêndios recorrentes, anote todos os problemas que se repetem durante 7 dias. Depois pergunte, qual sistema evitaria isso? Isso desenvolve um pensamento estratégico. Isso daí vai ajudar você a criar estratégia. Você vê um problema e vê que aquilo está se repetindo, você já vai conseguir antever isso e criar uma estrutura, um sistema para que aquilo não ocorra. Reserve 1 hora semanal, pelo menos, para o quadrante 2. Você pode reservar mais, mas 1 hora semanal já faz toda a diferença. Escolha um horário fixo para trabalhar em organização, planejamentos e processos.
sem responder mensagens e sem apagar incêndio. Se você fizer isso, vamos supor, você tirou uma tarde na sua agenda e seria melhor ainda. Isso vai te ajudar a longo prazo. Pare de resolver tudo manualmente. Toda tarefa repetitiva precisa virar checklist, template, processos, automação padrão. Gente, a gente tem um monte de ferramenta que faz isso hoje em dia. Você não precisa ficar fazendo tudo na canetada, tá? Você pode simplesmente resolver isso através de métodos, tem aplicativos, hoje em dia a gente tem um monte de coisas que podem nos ajudar. Isso reduz o desgaste cognitivo e aumenta a capacidade de crescimento, porque você vai pegar essa energia para resolver o que realmente interessa, para planejar, para criar processos, para organizar, e você vai, para você, por exemplo, ter mais acesso com a sua equipe, estar mais com a sua equipe na questão de processos de vendas. Então, você não vai precisar ficar, sei lá, apontando lápis. Ah, eu preciso apontar esses lápis aqui para ficar tudo arrumadinho para a gente começar. Não, você vai estar fazendo reunião com a sua, reunião produtiva, tá? Com a sua equipe. Você vai estar, de repente, fazendo planejamento, você vai estar vendo como está o setor, fazendo uma análise. Isso daqui tudo é mais importante do que você ficar fazendo coisas que você pode fazer tarefas através de aplicativos e de outros programas que podem fazer por você. Negócios fortes são construídos com estrutura e não com adrenalina. Gente, eu travo muito a minha língua porque eu pus aparelho nos meus dentes e já faz quase 2 anos que eu tirei e minha língua ainda trava. Eu vou ter que ir numa fono. E olha que eu dou aula de canto e eu também tenho uns exercícios que eu passo para os meus alunos, mas eu falo muito, eu tenho meio que um pensamento acelerado, começo a pensar em um monte de coisa para falar para vocês e acabo enrolando a língua. Negócios fortes são construídos com estrutura e não com adrenalina. A consistência estrutural supera qualquer explosão de motivação. Nós falamos aqui o tempo todo. Comece pequeno, construa sistemas, cresça de forma sustentável. Agora é com você. Se você não criar, gente, se você não criar processos, se você não planejar, você não tiver estrutura, você não vai crescer. Você vai ficar só apagando incêndio, porque você não vai ter planejado antes, você não viu o que poderia dar certo ou errado, e você não vai conseguir escalar o seu negócio. Se o negócio é escalável, principalmente negócio escalável. Tem negócio que não dá para escalar, né? Você é personal trainer e você tem que atender 1 a 1, você não tem como escalar seu negócio. A sua escalabilidade no seu negócio é o tanto de horas que você tem. Mas se você tem um produto ou um serviço na internet, você pode escalar esse produto ou serviço. Você tem um método, um curso que você vende. Para ser professor de educação física, você vende um curso. Então, você vai ter escalabilidade. E quando você constrói estrutura para isso, seja na criação de conteúdo, seja no operacional mesmo, por trás de tudo isso, você criou estruturas, você consegue escalar. E a gente acho que chegou no final dos slides, deixa eu voltar para lá, para minha carona aqui inteira. Eu espero que esse conteúdo ajude você a abrir a sua mente no que é importante ou não para o seu negócio, para a sua empresa. E você sempre tem que entender que tudo na vida é estrutura, tudo na vida é planejamento. Ah, eu quero deixar a vida me levar. Gente, às vezes a vida pode te levar para caminhos bons, mas normalmente não é assim que acontece. A gente tem que ter um planejamento. É claro que às vezes o planejamento, 80% pode não dar certo, mas é importante que você planeje e tente entrar nessa metodologia que você planejou, nesse método, faça o método, valide todos os dias. É importante você ter consistência quando você tem um método. Nós validamos, a gente tem um método, então, tipo, não gosto de falar que é curso, é um método que a gente ensina passo a passo. A gente, inclusive, tem essa comunidade que a gente costuma fazer pitch lá de vendas, então quem quiser também tiver interesse. E a gente entendeu que era importante ter um método, e nós validamos esse método, e hoje nós temos muitos cases de sucesso, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu acredito que esse vídeo também foi validado por mim, pelo Thiago, meu marido. Acredito que esse vídeo pode te ajudar muito. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que precisam
ouvir isso, que precisam dar uma guinada na vida. Não esqueça de se inscrever, não se esqueça de se inscrever na nossa comunidade do WhatsApp. Lá o Thiago está também a par, lá ele está sempre colocando conteúdos. Eu coloco um pouco menos, mas estou tentando colocar mais conteúdos lá. Esse mês agora de junho, eu acredito que eu já coloquei outras estruturas também, validando, então a gente vai estar mais presente lá. O Thiago já está bem presente, na realidade, eu vou estar mais. E siga esse canal para ele crescer e para eu continuar trazendo conteúdos aqui valorosos como esse para você que tem um negócio ou quer ter um negócio. E esses conteúdos também são para a sua vida. Se você não tem um negócio, você está na faculdade, ou você, sei lá, isso aqui é muito importante para a sua vida, esses conteúdos que eu tenho passado. E se você gostou, então curta aqui, dá o seu like e nos vemos nos próximos vídeos.